Bom, então, boa noite a todas, bem-vindas. Eu vou falar um pouco de cada ano, do primeiro ao quinto, o que é o currículo, porque aí me falaram de falar com relação ao planejamento de primeiro ano, de terceiro, de quinto. Eu vou falar do primeiro ao quinto, o que é esperado para cada um, e aí dá uma ideia de um planejamento. Não vou falar exatamente de um planejamento, mas dá uma ideia. Nossa, eu peguei uma água, não cheguei com a água, tem aqui. Tá. Então é o seguinte, o primeiro ano, então o primeiro ano Waldorf é com 7 anos, né? A gente não alfabetiza antes dos 6, e isso, assim, a escola precisa ter um acordo bem bom com as famílias, assinar até isso eu aprendi nesse curso de Cultivando Escolas Waldorf que eu fiz aí, que é bom que as famílias tenham essa orientação e até que elas assinem concordando que é isso mesmo, que é esse acordo, né? E porque aí começa alfabetizando com 7 anos. Por quê? Porque tem todo um desenvolvimento físico, anímico da criança, né? Que a partir dos 7 anos, depois que cai o dentinho, depois que começa a nascer os novos, que tem uma maturidade que ela chega, que aí ela tá pronta, né? Para aprender, que é a coisa do corpo etérico. O corpo etérico da criança, ele não nasce com a criança, ele nasce aos 7 anos. Né? Até aos 7 anos, o corpo etérico da mãe, que é o corpo etérico da criança. Né? Tem essa proteção, né, do corpo etérico da mãe com a criança aos 7 anos que nasce, porque o corpo etérico da criança está muito ocupado trabalhando no crescimento dela. Então, ele vai passar para ser usado para as forças intelectuais depois dos 7 anos. Se você adianta isso, e às vezes a criança aprende mesmo, tem criança que aprende com 3, 4 anos e aprende, só que você está tirando a energia vital deles. Ele vai lá, você não vai ver isso, mas ele vai envelhecer mais rápido do que envelheceria se aprendesse na idade certa, né? Então, com 7 anos, a criança que está vindo do primeiro setênio, ela ainda traz bastante o que é do primeiro setênio. Ela traz bastante de imitação, né? Então você pode usar bastante da imitação, e ela ainda está nesse mundo de sonho, que é o primeiro setênio, ainda não aterrizou completamente na Terra, não encarnou completamente, né? Então, você usa muito disso. Então, qual que é o alimento anímico para a criança de 7 anos? São os contos de fadas. Você vai trabalhar com contos de fadas e você pode, né, até usar os contos de fadas, de repente, se você quiser levar para a matéria e tal, mas tem aquele conto que é daquele momento muito íntimo, né, que é o final da aula, né, que é para ficar só ali. Mas você pode usar, né, algum outro para aula mesmo. E então você vai trabalhar, você vai trazer as letras, mas vai usar muito, aliás, o primeiro setênio como um todo, você vai usar muito de imagem, e não é uma imagem que você vai mostrar para a criança. Você vai, então, por exemplo, você vai falar que tinha um poço onde tinha um galo que cantava em cima, o galo cantava cocoricó quando amanhecia o dia. Então, tudo isso que a criança vai imaginando, né, conforme você vai falando, então você usa muito de imagem, né, para o primeiro ano. Então, cada letra que você vai dar, que você vai apresentar, você vai trazer dentro de uma imagem, preferencialmente, que ela tenha vivenciado, ou que você tenha vivenciado, porque se você vivenciou, você traz ali o sentimento junto. Não é aquela coisa, isso aqui é uma letra A e pronto. Ou então você conta uma história, faz uma vivência, faz uma coisa que aquilo tenha bastante significado para a criança. Então, isso é muito importante quando você vai trazer para a criança uma letra, uma coisa nova. E
E aí a matemática é ainda bem rudimentar, né? E você parte do todo para as partes, você começa com a divisão no primeiro ano, depois que você vai trazer as outras operações, mas você começa, então, por exemplo, você pega um conjunto de sementes, pode ser pedrinhas, sementes, sempre tem que ser algo concreto, que a criança começa com a concretude, né? E você vai falar, então, vamos fazer de conta que aqui é pão de queijo, que a vovó fez. Então, assim, bem lúdico, bem trazendo assim essa coisa da vivência. Então, você contou uma história da vovó que fez o pão de queijo, e aí, então, você vai fazer ali. Então, tem lá 12 pães de queijo, e você separa em partes. Aí, então, tem 3, 4 e 5. São 3, 4 e 7. Aí você vai, então, falar para ela, 12 é igual a 3 mais 4 mais 7. Entendeu? Você parte do todo. Então, você vai sempre dizer 6 é igual a 2 mais 2 mais 2, 6 é igual a 5 mais 1. Ao invés do ir somando, né, você vai destrinchando, né, você vai dividindo. Bom, e aí a criança do primeiro ano você vai dar letras e matemática basicamente. Você vai falar, né, enquanto você tá fazendo, como é que fala? Ao desenrolar da matéria do ano, você vai contando uma história, você pode contar a mesma história do começo ao fim, você vai criando a história e trazendo elementos, né, conforme você vai avançando na matéria. E agora, você pode trazer também, falando criança querida, tem isso, a cidade, o campo, quer dizer, de alguma forma você está trazendo aí uma matemática, quer dizer, uma geografia, uma história, mas ainda não é aquela história oficial. Você não vai falar Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não é isso ainda, tá? Isso aí criança só mais tarde, e se você for entrar em alguma história, na verdade vai ser... eu fiz isso com as minhas crianças, a história da sua família, como é que foi, de onde você veio, onde você nasceu, né? Ainda uma coisa bem dentro do universo deles. Aí, segundo ano, você vai trazer... então, e aí o que é o básico? Você vai trazer sempre o alimento anímico, que é a história no final da aula. Sempre você vai iniciar a aula com um ritmo, que vai ter exercícios corporais, lateralidade, direita e esquerda, geografia corporal, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, e outro tipo de brincadeira que é a pulga fazendo cócegas aqui no meu cabelo, a pulga fazendo cócegas aqui no cotovelo. Então, na brincadeira, assim, vai trazendo um pouco dela tá conhecendo, né, o corpo, que parece que não, mas, né, é importante que a criança aprenda isso, né, que estão as partes do corpo, né? Mas isso tudo muito numa brincadeira, sem falar corpo humano, cabeça em 3 partes, cabeça, tronco e membros, não precisa fazer isso, mas tudo sempre na brincadeira. Então, tem sempre essa parte corporal no início, no ritmo, tem música, então você vai ter que, de acordo com a matéria, com a época que você está dando do ano, você vai procurar a música para cada época. Então, em março, vai ter a época da Páscoa, então você vai trazer poemas sobre a Páscoa, música sobre a Páscoa, né? Então é isso, você tem que trazer a matéria em si, a música, e a música trazida da matéria, o poema, né? Sempre vai ter um poema que você vai declamar sempre antes, porque aí você está trabalhando dicção, e é isso, e a história de matéria, né, que você vai contar, e tem essa história que é o alimento anímico no final da aula. Bom, aí segundo ano, esses elementos também vão se repetir, só que o segundo ano, o que vai trazer? Aí a criança já fez 8 anos. Com 8 anos, ela já
encarnou um pouquinho mais, né? Mas ainda não completamente. Então, ela está aí é a hora do tempo, porque o tempo é alguma coisa que já não é mais tão, né, abstrato, mas já está chegando um pouco na Terra, né? Mas ainda não completamente. Então, é o ano em que você trabalha o tempo. Nesse ano, você vai ensinar o relógio, vai ensinar o calendário, vai ensinar as estações do ano, todos os ciclos, né? Então, o ciclo da água, né? O ciclo das estações, e é a hora que ela vai aprender sobre o Sol, a Lua, as estrelas. Aí você pode falar para observar, né? Então, observa de noite, então amanhã vem falar que estrela você viu lá no céu, tal. E, então é isso. E tem uma coisa que é muito legal que a gente faz que eu adoro isso no segundo ano, que é o calendário. A cada mês você faz um desenho bem bonito. Aliás, assim, eu esqueci de falar, todo o currículo tem sempre desenho, tem aula de desenho, aula de flauta, aula de culinária, que é o pão, né? Que se faz o pão, sempre faz o pão, pode ir elaborando mais o pão conforme as crianças vão ficando mais velhas, mas o pão sempre é feito. E a flauta culinária, a música, né? A culinária, o desenho dirigido, a aquarela, isso tudo vai sempre fazer parte. Você faz sempre assim a programação da aula, a primeira aula principal, que tem o ritmo, você dá a matéria, geralmente tem o pensar, o sentir e o fazer é a hora que ela escreve, anota ou desenha conforme a matéria que você está dando, e depois do intervalo, essa segunda aula é onde vem essa aula diversificada. Então, vai ser o dia da flauta, o dia da culinária, o dia da aquarela, do desenho livre, ou do desenho dirigido, ou desenho de formas, né? Então, isso fica para esse segundo horário depois do recreio. E aí, segundo ano, então. Aí, segundo ano, eu estava falando do calendário, né? Aí a gente faz um calendário, cada mês, no final de cada mês, desenha o que foi importante naquele mês, o que você vivenciou naquele mês. E aí você tem que levar preparado, né, um quadriculado, e aí você vai ensinar as crianças, ela vai colocar os dias do mês, só que você vai pôr do ano seguinte. Porque o que vai fazer? Durante esse ano, ela vai fazendo mês a mês o calendário do ano seguinte. E no ano seguinte, ela vai levar para casa, ela tem o calendário onde ela compõe o calendário que ela mesma fez. Entendeu? Então, no final de cada mês, você vê aquilo que foi importante, né? E geralmente a gente vai colocar o que você está estudando na época. Então, na época da Páscoa, você vai fazer algum desenho referente à Páscoa, na época junina, vai fazer referente à época a uma festa junina, e assim por diante. Ou, às vezes, alguma coisa que vivenciou. Quando eu fiz uma vez, eu fiz com a turma do meu segundo ano, e eu casei oficialmente, eu já era casada, né? Mas aí eu casei na igreja em dezembro. Então, o desenho de todo mundo de dezembro foi meu casamento, entendeu? Então, pode ser uma coisa que seja importante, uma vivência que teve, né, para as crianças todas. E aí, mês a mês, você vai ensinar como é que ela vai preencher, né? O calendário, segundo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e aí preenche 1, 2, 3, 4, 5, preenche os meses. Então, é isso. Aí tem o relógio, você vai ensinar o relógio, é muito legal você fazer um reloginho, eu não tenho mais, mandei fazer e eu dei o reloginho onde tem os ponteiros de madeira, que aí ela vai... E assim, importante que ela aprenda nos ponteiros de madeira. Hoje todos os relógios são digitais, mas é importante que ela aprenda nos ponteiros de relógio, como era antigamente. Depois ela vai aprender o digital, tudo bem. Mas é muito importante porque ele, inclusive, vai te ajudar na tabuada, tem cada coisa muito interessante que você pode aprender no relógio, né? E essa coisa de que, né, um movimenta mais rápido e outro mais devagarinho, isso é muito bom, esse aprendizado para a criança, né?
Então, o relógio, os meses do ano e as estações, e é isso, e vai alternando também uma época de letras, uma de matemática, uma de letras e uma de matemática. Você pode fazer uma época de letras, por exemplo, sobre o ciclo da água. Então, naquele mês, você tá introduzindo, no segundo ano, você já começa a falar, começa a trabalhar, mas não precisa falar ainda do substantivo, o adjetivo e o verbo, mas você começa, você escreve cada um, na frase que vai escrevendo, tem uma cor. Então, assim, já diferencia, mas ainda sem trazer para o intelecto, né? Eu não lembro agora, acho que o verbo é vermelho, o substantivo acho que é verde, isso, e amarelo é o adjetivo, né? E aí você escreve e os outros todos de uma cor só. Então, digamos que todo mundo, tudo é azul, né? Então, você já vai trazendo para o segundo ano essa noção, né? Também as tabuadas no segundo ano em matemática, e essa do ciclo da água são as frases que você vai escrever com relação ao ciclo da água e tudo mais. É claro que vai ter a música sobre o ciclo da água, o poema sobre o ciclo da água. Esse básico tem todos os anos, né? Tudo que você vai trazer início do ano, início da aula, o ritmo, na sequência, né, vem a música, o poema, o verso diariamente é o mesmo verso durante os cinco primeiros anos, né, de aula, né? Que é sempre o mesmo verso, com sua luz querida. Segundo ano, é isso. Eu estava falando, então você pode pôr uma época de letra falando sobre o ciclo da água, né? E sempre seguindo esse ritmo desse movimento da aula. Aí, terceiro ano, aí a criança já encarnou um pouco mais. Então, perdão, esqueci de falar que o alimento anímico para o oitavo ano são as fábulas e histórias de santos, porque a ideia é assim, o momento que ela está vivenciando um pouco o seu lado animal, então as fábulas falam muito de animais, né? Mas ela também está vivenciando essa coisa mais transcendente que a gente tem. E as histórias de santos são sempre histórias de homens ou mulheres que viveram e tiveram uma vida tão especial que depois viraram santos. Então, não é uma coisa que não é uma religião que você vai colocar e tal, mas você está dando, na verdade, para ele exemplos de pessoas que se melhoraram muito. Então, é o estudo do ser humano o tempo todo que a gente está fazendo, né? Então, o melhor ser humano que se pode ser, né? Bom, e aí isso então é o segundo ano. Você vai dar fábulas e histórias de santos que você vai contar, mas você também pode fazer desenhos sobre as fábulas, né? Então, da raposa e a uva, então você faz um desenho da raposa e a uva, e assim por diante. Aí, terceiro ano, aí ela já encarnou 9 anos, é quando passa o Rubicão. Então, é uma coisa assim, ela já encarnou mais e ela chega num processo que começa até a ser meio difícil, é uma crise mesmo que a criança tem, porque nessa hora ela começa a ver que ela já não está mais envolvida no mundo como ela se via, ela se vê separada, e isso pode ser meio difícil para a criança. Então, nessa hora que ela está chegando na Terra, o que a gente faz? A gente mostra a Terra para ela. Mostra a Terra como? É o momento que ela vai fazer horta, sabe? Ela vai é o momento que você vai fazer toda a vivência do trigo, e você pode fazer de acordo com o seu. Aqui já foi feito, já foi feito aqui o ciclo do milho. Então, de repente, assim, é uma coisa, o trigo é uma coisa que vem sempre, mas a gente pode estar criando, né? Se é uma coisa local, tem mais a ver com o milho, mas aí a criança vai plantar, eu vou falar o trigo, mas pode ser o milho, tá?
a criança vai plantar o trigo, vai acompanhar o processo de crescimento e tudo mais, molhar e ver o trigo crescer. Depois ela vai colher esse trigo, bater o trigo, né? Moer, fazer a farinha e com isso fazer o pão. E aí você faz todo, 10 minutos para acabar, tá bom? Depois a gente volta no mesmo livro. Aí você vai fazer, a criança faz o pão. Então ela vivencia todo esse processo, né? E aí você pode fazer a mesma coisa por exemplo, se você estiver perto do tem alguém eu vou tirar aqui, tá? Tem telefone, microfone aberto. Aí você pode fazer, se você tem essa oportunidade, levar a criança num curral para ver tirar leite, e dali fazer queijo com a criança, fazer manteiga, e tudo que você puder fazer, né? Então, na escola onde eu trabalhei, no Vale de Luz, ali tinha muitas árvores frutíferas, então o terceiro ano era aquele era a turma que ia colher as frutas e distribuir para as crianças da escola, né? Aí o pão é importante, quando o pão ela não vai fazer para si. Quando ela faz todo esse processo do pão, ela vai fazer pão para a escola inteira, então ela vai distribuir para a escola inteira, né? E então é esse momento que vivencia a criança do terceiro ano, com 9 anos, que ela passa por esse processo que chama o Rubicão, que é um processo de crise, mas você ajuda ela a passar por esse processo trazendo a terra para ela, né? Ela vai chegar na terra, então, olha, quanta coisa boa que tem na terra que você pode vivenciar, né? E o alimento anímico é o Velho Testamento. E então aí vai ter a criação, né? Começa o ano você falando da criação segundo a Bíblia mesmo, né? Adão e Eva, tem muita gente que questiona, mas depois você vai ver a criação na mitologia nórdica, você vai ver a criação na mitologia grega, né? Então, não é uma coisa que tem gente que questiona, porque fala, evangélico ou católico, não necessariamente, né? Mas no terceiro ano, porque esse momento que a criança está atravessando de 9 anos, ela tem ela começa a questionar, porque até então o professor ela adora, né? É a autoridade amada, né? E com 9 anos ela não deixa de adorar, mas ela começa a questionar. É como se fosse uma pequena adolescência. Ela começa a questionar a autoridade. Então é muito interessante que ela veja, né, no Velho Testamento Deus mandou e Deus, então assim que ela tenha uma noção que existe uma autoridade maior, né? Que existe alguma coisa maior. Então, esse é um momento bom para tomar contato com isso. Então, é o Velho Testamento, e essa primeira época é a criação, mas é toda feita em aquarela. Então, começa no princípio, era o caos, aí você, né, faz uma coisa sem forma, e depois você vai fazendo né, apareceram as águas, e apareceram os peixes, e apareceram as plantas, e tudo vai sendo... E aí depois vem o homem, né? Tudo é feito com aquarela. No início do terceiro ano é bem assim. Bom, a época da criação. E isso, e aí sim já começa a aparecer agora substantivo, verbo, as conjugações de verbo, e aí você vai vendo que interessante, porque aí começa, a criança então começa como é que fala? A se diferenciar, a se individualizar. Então, aí que começa, a partir daí, com 10 anos, com 11 anos, que vai cada vez mais ramificando mais. Então, até no terceiro ano, tem o substantivo, o verbo e o adjetivo, já como uma gramática mesmo. E já no quarto ano, com 10 anos, aí
Aí vai diversificar mais. Aí são os substantivos. Aí começa o substantivo simples, composto, comum e como é que chama o outro, gente? Esqueci. Mas é isso, você vê que vai, então, subdividindo, né? O adjetivo. E, ao mesmo tempo, tem também alguém entrando. Não entrou ainda. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa com a matemática. Aí começa as frações. Então, começa a fracionar, né? Aí já espera um pouquinho. Aí começa a fracionar. Engraçado, tem alguém entrando, tem alguém na sala esperando e não entrou ainda. Não sei o que acontece. E aí começa a fração também já com 10 anos. Aí com 10 anos, na pedagogia Waldorf, é a mitologia nórdica. Tem toda uma razão de ser da mitologia nórdica, mas tem havido muito questionamento, e eu agora estou começando a entender que tem a ver mesmo, né? Que a gente tem a nossa mitologia indígena, né, gente? E a gente não usa isso, então acho que está um momento. Só que eu penso que assim, exige um estudo profundo, a pessoa precisa saber o que está fazendo, né? E se você vai substituir a mitologia nórdica, que seja alguma coisa que traga o alimento anímico que a mitologia nórdica traz, porque não foi à toa nem de lugar nenhum que foi escolhido isso para essa faixa etária, né? Que é a hora que a criança, então, já está mais desenvolvida, já passou pelo Rubicão, então tem uma razão de ser, né? E a mitologia nórdica também vai ter toda uma cosmogonia que vai contar como é que é a criação vista por aquela visão, né? E então é isso. Isso é quarto ano. E sempre lembrando que mesmo em todos os anos a aula tem né, aquele início, que é o ritmo, e aí é claro que você já vai trabalhar corporalmente, né, já está mais avançando com a criança que tem 10 anos, e no quinto ano que tem 11 anos, mas você tem aquele ritmo do início da aula, o ritmo do início, o poema, a música, tá? E também continua tendo uma aula de desenho, de música, de aquarela, tudo vai num crescendo, né? Mas faz parte também. E com 11 anos é a mitologia grega, tá? Aí estuda Grécia e traz, né, tudo da Grécia. E aí né, a tabuada já está bem avançada, já faz conta de visão e tudo mais, que tem. E tem um livro, gente, eu não sei se tem no nosso Drive, um currículo, que é o currículo onde tem tudo o que precisa para cada matéria, tá bom? Ó, falta 1 minuto e meio para acabar. Eu queria ver se tem dúvidas, perguntas, que depois a gente volta no mesmo link e a gente tem mais 20 minutos. Nenhuma pergunta? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar, porque o que eu penso é assim, a minha ideia era mesmo falar do primeiro ao quinto, e aí depois a gente começa, então, a falar do livro, tá bom? Então, vou derrubar. Voltamos no mesmo link. Até já.